Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse conteúdo semanal que é transmitido através do nosso canal no YouTube. Aliás, já estamos indo rumo a 2 milhões. Estamos começando ainda, é isso mesmo. Mas a gente chega lá. E você, jovem, faz parte dessa conquista, daquela que já tivemos e da que vamos ter também. Isso é uma bênção. Agora, olha só, você pode estar nos assistindo pelo YouTube, mas também pode estar nos assistindo pelo nosso canal, canal 126, no sistema digital, Banda KU. Você que já está com a antena instalada na sua casa, pelo satélite D2, né, o Star One da Embratel, seja bem-vindo à Igreja Cristã Maranata, aos nossos conteúdos. E o conteúdo de hoje é um conteúdo voltado para os nossos jovens. É uma conversa, é um bate-papo que a gente tem aqui e que a gente sempre aborda temas que são do interesse dos jovens, afeitos ao dia a dia dos nossos jovens, sejam esses temas de ordem doutrinária, né, do ponto de vista bíblico e espiritual, sejam do cotidiano, né, da vida pessoal, profissional, sempre tendo a palavra de Deus como a base para aquilo que nós vamos tratar hoje. E agora você vê quem está aqui no estúdio, né? Estamos juntos aqui no estúdio, nós temos a minha colega Andréia Talma. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, pastor Josias, uma alegria como sempre estar aqui com vocês. Amém. Bom, nós temos um grupo de jovens aqui que daqui a pouquinho se apresenta a eles, né? E que são nossos convidados, né? Que a gente recebe com alegria eles aqui. E o jovem pastor Luiz Eugênio, que está aqui comigo, né? Luiz, que já é parceiro de vários conteúdos que a gente faz aqui, né, Luiz? Estamos aí nas batalhas. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor a todos aí, irmãos. Muito bem. Andréia, fala um pouquinho sobre os jovens que nós temos aqui hoje. Bom, hoje nós temos aqui a Ana Luísa, Sara, Débora, Henrique, Davi e Samuel. Eu não vou apresentar o nome da igreja e pastor, porque hoje nós temos um programa diferente, eles vão fazer muitas perguntas, então eles vão falar mais hoje, tá bom, pastor? Tá certo. Combinado. Então fala uma coisa para mim, Andréia, qual é o tema do programa de hoje? Hoje é um tema muito interessante, pastor. Namoro, noivado e casamento. Eu tenho certeza que vai ser um tema muito útil, que vai enriquecer a vida dos jovens, de todos os jovens do Brasil, do exterior. Vai ser uma bênção muito grande. Enfim, chegamos a esse tema, né? Sim, tão esperado o tema. Tão esperado o tema, namoro, noivado e casamento. E olha só, eu quero falar uma coisa para você. Esse tema, né, namoro, noivado e casamento, que nós estamos abordando, ele por causa da riqueza de detalhes, por causa da quantidade de dúvidas, de material que foi enviado e que foi trazido como sendo, inclusive, algo importante de ser dito aqui hoje, nós hoje começamos uma sequência de 2 programas especiais, tá certo? Por quê? O que vai ter diferente hoje nesse programa e no da semana que vem? É que nós vamos aproveitar todo o tempo do programa para abordar as perguntas e as respostas que o pastor Luiz vai trazer, os jovens vão colaborar, a gente vai conversar aqui sobre os temas. Então, de maneira excepcional, nessa edição dessa semana e da semana que vem, por exemplo, a gente não vai ter a participação dos jovens de fora, né? Aquele quadro Fala Jovem que a gente não vai ter. O Fala Pastor também a gente não vai ter, excepcionalmente nesses 2 programas, para que a gente aproveite todo o tempo com o tema, que é um tema muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar, Luiz, fazendo a primeira pergunta, tá? A pergunta, claro, tudo aquilo que a gente aborda aqui, tem como base a palavra de Deus. A gente vive pela palavra, a gente vive a palavra, a gente vive a doutrina bíblica, porque a palavra diz o seguinte, que nós julgamos ter nela, na palavra de Deus, vida eterna. Então é por isso que a gente vive isso aí. Então, o que a Bíblia ela fala sobre o namoro? Bom, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, nós vamos aqui começar nessa etapa de falar sobre esse assunto, um assunto necessário, né, para o momento e importante para os jovens e também para nós pastores também, né? Então vamos abordar esse assunto. Agora, a questão do namoro, na Bíblia não tem essa menção, esse nome namoro, né? Os casamentos é realizado por questão
havia um acordo nas famílias. A questão era mais, digamos assim, das necessidades familiares da época, né? Então, às vezes tinha o consentimento dos pais. Tem um exemplo da própria pessoa. Lembramos de Abraão, quando mandou buscar uma esposa para o seu filho, que fosse a mesma família dele, né? Lembramos de a jovem também, Rebeca, que também ela aceitou. Perguntaram para ela: você vai encontrar com o seu futuro marido? Ela aceitou ir. Então, havia também a concepção de permitir que alguém deixasse, alguém, por exemplo, igual a ela, falasse que poderia ir, queria ir, né? Então, o casamento tinha toda essa questão. Agora, também tinha a questão, o casamento não era uma questão do romance, uma questão da necessidade, né, na família. Então, esse nome namoro não tem, porque era mais uma questão do compromisso. E o dote? O dote é um valor que se pagava para poder ter. Aliás, essa é a questão do dote. Até hoje no Oriente Médio eles fazem isso. Eu me lembro que eu estava trabalhando no Oriente Médio e tinha um rapaz que trabalhava comigo, até um senhor. É interessante, porque é um negócio assim, pra gente assim parece até estranho. É uma cultura diferente. É uma cultura diferente. O rapaz na época tinha 65 anos e ele estava comprando uma jovem, pagando um dote para uma jovem de 17 anos. Falei: rapaz, você vai nessa aventura? Ele estava disposto aí, estava juntando dinheiro, trabalhando para comprar, para pagar aquele dote ali, ter aquela jovem. No Oriente Médio tem essa questão até hoje, né? Tem isso lá. Uhum. Mas a prática do namoro, feita até essa época, até 1900, era desconhecida. Naquela época normalmente o rapaz fazia uma visita à família, era o meio principal dele ter o contato e planejar o casamento ali, né? Já pensando nisso, não pensando no namoro. Mas depois nós vamos vendo que com a Revolução Industrial, com a questão do iluminismo, as coisas mudaram até depois da década de 30, com a questão dos veículos, toda aquela questão da Revolução. Houve uma mudança na concepção desse relacionamento entre os jovens para namoro. Porque a mudança radical veio com a questão do automóvel, outras questões da liberdade, passaram a ter mais. Então houve uma mudança na concepção de namoro e chegar até ter casamento. Então, o que aconteceu? Nas épocas de 70, 60, por aí, 60, 70, transformou radical. A cultura trouxe mudanças que afetaram os jovens e, podemos dizer, trouxe prejuízos, porque havia um exagero, mas havia um equilíbrio, né? Então, também a sociedade, com a mudança radical da forma de agir com a questão das famílias, dos jovens, esse muro que havia de separação, que poderia ser exagerado, mas são tradições que se permaneciam nas famílias, rompeu-se. E com essa questão da nova etapa do mundo, da Revolução Industrial, do iluminismo, da razão sendo dominante, as pessoas começaram a questionar muitas coisas, né? Então, e as mulheres também passaram a ir para o mercado de trabalho, as mulheres passaram a ter mais autonomia. Então, houve esse conflito de interesse, aí podemos dizer. E passaram a ser uma questão de buscar mais a felicidade, a satisfação pessoal, mais do que uma questão material no casamento e até mesmo namoro e casamento, né? Então, a partir dessa mudança, podemos dizer assim, houve muitas mudanças também no Evangelho, porque isso, de qualquer forma, afetou as igrejas. Essa mudança no mundo afetou as igrejas. Então, essa mudança que antes a palavra namoro não existia, e que o casamento, o namoro, era mais assim um cortejo do rapaz para chegar na casa da moça e ter mais um contato com a família. Então mudou um pouco essa questão devido a essa revolução. Agora, isso certamente trouxe consequências para a juventude de uma forma geral, porque existe uma, como sempre se falar no Manaí, existe um vácuo entre a liberdade demais e a prisão demais. Quando a pessoa... Isso pode acontecer muitos problemas que questões podem ser boas, questões boas, ou pode ser ruim também. Então depende dos limites estabelecidos, porque tudo tem limite na vida. O mar tem limite, a lua tem limite, o sol tem limite, a vida tem limite. E a partir dessas revoluções, muitas coisas passaram a perder os limites. Então aí começou a ter o problema, né? Mas o limite sempre deve haver. Por isso que a Bíblia diz assim, não remova
os marcos antigos. Existem marcos que não pode ser removido assim de qualquer jeito. A remoção traz muitos problemas, né? Então, o namoro, esse termo não tem na Bíblia, mas sempre teve essa questão de como o jovem chegar até a jovem, como ele chegar até a família dela, que tudo era pela família, né? Pastor, Entendeu? depois dessa explanação histórica muito interessante, nós gostaríamos de saber hoje, atualmente, como o senhor pode definir o que é namoro? Bom, hoje o namoro, muitos jovens, a questão do namoro é o seguinte: os jovens às vezes perdeu um pouco essa questão que era antigamente. Antigamente os pais que definiam, os pais que intermediavam todo esse relacionamento, os pais haviam uma interferência muito forte, embora muitas famílias tenham isso até hoje, depois nós vamos poder explicar isso na frente, mas os jovens, depois dessa liberdade que houve com toda essa revolução que houve na sociedade, eles passaram a ser protagonistas da sua própria história. Eles passaram aí, e isso aí, antes tinha horário para namoro, tinha todas as questões de regulamento. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com minha esposa, a mãe dela, isso eu tenho 41 anos de casado, né? A mãe dela ficava vigiando, falou, já deu horário, deu horário, aqui eu não lembro nem horário, que era 9 horas por aí, tinha que ir embora mesmo, não tinha muita conversa não. Sempre ali, sob controle da família ali. Já tinha aquele controle naquela época, isso não é muito lá de 1900 não, eu casei em 82, né? Então já tinha esse controle, e talvez algumas famílias tenham até hoje, mas também na época, eu tenho que reconsiderar também, na época ela tinha 17 anos, é menor, né? Então tinha que, o pai e a mãe tinham que estar acompanhando. Agora, hoje, muitas barreiras foram rompidas, e esse que é o grande problema do namoro da juventude. O namoro passou a não ter muitas regras, mas as regras bíblicas para o servo de Deus continua tendo, não mudou na Bíblia essa questão. Então, isso que nós vamos abordar aqui, a necessidade dos jovens observarem toda essa questão do namoro, que é uma preparação, nós entendemos como preparação para a construção de um lar, do casamento, não é outra coisa, não sei, é uma fase de conhecimento entre os dois, que essa fase de conhecimento pode ser que prossiga ou não prossiga, né? Então é perfeitamente lícito o namoro é normal ter o namoro, não tem nenhum problema, dentro dos parâmetros que depois na frente podemos explicar melhor como é que é esses parâmetros que nós podemos dizer para o servo de Deus, né? Então o namoro vem da expressão espanhola estar em amor, a tradução da palavra, que acabou formando o nome enamorar, que é o próprio namoro, originou a palavra namoro. Então toda essa questão nós vamos explicar que parece os cuidados que deve ter o jovem quando pensa em namorar. Por exemplo, eles têm que compreender o seguinte: às vezes o jovem começa a namorar e já avança em algumas coisas que o namoro não é para isso. O namoro, por exemplo, não é para o jovem pegar, juntar as contas de um com o outro, as finanças de um com o outro. O namoro não é para o jovem viver intimidades carnais, não é para isso. Às vezes tem jovem que quer usar aliança de compromisso, namoro todo, aliança aqui, que é o meu compromisso com vocês, coisa que não tem necessidade. Tem jovem que quer fazer, mas não tem necessidade disso. Então, tem que compreender o namoro. O jovem, ele não pode negociar os princípios bíblicos, né? Que Timóteo, o apóstolo Paulo falava em Timóteo, eu sei quem tem crido. Então, a pureza do namoro, toda essa questão deve ser observada, porque isto, se o jovem ele não tiver firmeza, como diz em 2 Timóteo 1,12, eu sei que tem crido, a sua fé tem que prevalecer sobre o seu namoro. Você não pode deixar a coisa desvirtuar para uma coisa que vai virar uma intimidade excessiva, uma intimidade que vai tirar a sua vida espiritual, vai prejudicar você. Então você tem que pensar em tudo isso. O namoro é necessário, o namoro é importante, mas o namoro tem que ter alguns limites, tem que ter alguns limites necessários, né, nessa hora. Luiz, você falou sobre a cultura, né, a questão cultural. Então você, claro, as mudanças culturais, as adequações culturais, a importação. Outro dia, num outro programa aqui, a gente falou sobre o Halloween, né, que é uma festa
que nem é da nossa cultura brasileira, mas foi importada para cá, e a gente explica tudo isso num programa da Família Projeto de Deus. Mas existem essas adequações, existem essas mudanças, como tudo isso que você falou. Mas eu só quero ressaltar um ponto que você chamou a atenção aqui, que a palavra, ela não muda. O Espírito Santo de Deus, ele continua conduzindo uma igreja para a eternidade, e os jovens fazem parte dessa igreja. Com certeza. Então, na medida em que você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai estabelecendo os padrões, os limites, né? Mesmo com uma mudança cultural que cada vez está acontecendo mais rápido, né? Coisas que demoravam 50 anos para acontecer, hoje acontecem num ano, né? Em metade do ano já acontecem mudanças culturais. Então, de qualquer maneira, é importante isso, e a palavra do pastor Luiz Eugênio ela até é bem clara em relação a isso, né? A entender que... Eu estou dizendo isso para você entender o seguinte: às vezes, filhos para pais, né, se posicionam, não, os meus pais são do século passado. É isso mesmo, eu sou do século passado, Luiz Eugênio do século passado. André, eu acho que não, né? André nasceu nesse século ainda, mas essa turma aqui nasceu depois do ano 2000. Com certeza. Né? Então são todos jovens, né? É do século, meus pais são do século passado. Mas o Espírito Santo é de eternidade a eternidade. E ele vai conduzir uma igreja, né? E na medida em que ele estabeleceu os limites, aquilo que é cultura do mundo é do mundo para o mundo e tem o seu juízo estabelecido. Aí, vamos André, começar agora com as perguntas botar o Jorge do estúdio. Existia antigamente, esse livro tem até hoje, Em Seus Passos que Faria Jesus, né? Eu lembro. Na época da juventude tinha muito isso, o jovem, ele queria ir em determinado local, tem que saber se ele podia levar Jesus onde que ele vai também. Você tem que saber tudo isso. Então, você está indo fazer alguma coisa, o Senhor Jesus pode te acompanhar no que você vai fazer? Bom, se pode, tá tudo certo, não tem problema, né? Aí, André, você falou que queria botar os jovens para trabalhar, o Luiz já começou a falar, ele é o primeiro jovem. E dica de leitura, né? Já teve aqui agora. Dica de leitura. Dica de livro. Aliás, eu me lembro ainda na adolescência, quando eu vi esse livro, né? Meu pai tinha o livro em casa, eu li e tudo mais. E essa frase ficou na minha cabeça. Né? Em seus passos, o que faria Jesus? Qual a decisão que Jesus tomaria diante de uma situação que está aí? Mas muito vamos pertinente. Lá. Estou ansioso para saber o que os jovens querem perguntar. Vou pedir a Sara para começar. Ela vai se apresentar e faz a sua primeira pergunta. A paz do Senhor, sou a Sara, da Igreja de Mato da Praia, do pastor Eber. E a minha pergunta é: como que o pastor deve agir diante do namoro de um jovem? Ele deve consultar, algo assim do tipo? Não, a orientação, nós temos essa orientação desde o início da obra, de muitos anos, né? Que o pastor, ele não consulta sobre namoro. Ele não entra nesse aspecto, essa orientação antiga da obra. Ele deve orientar os jovens, evidentemente, se procurar o pastor deve orientar esses jovens, mas ele não vai consultar. Isso aí é uma questão de uma relação do jovem com os pais. Agora, evidentemente, o pastor não vai consultar, ele vai ter que sempre avaliar como é que está o namoro daquele jovem. O jovem vai namorar, depois, por exemplo, ele pode, por exemplo, orientar o jovem muito novo que quer namorar. Então, o pastor tem que verificar direitinho se esse jovem, se ele como servo de Deus na igreja, ele como funções dentro da igreja, como é que ele quer? Ele quer namorar? Bom, ele vai namorar, tudo certo. Então, o pastor vai ter que avaliar a situação dele, porque o namoro para a obra, na igreja nossa, não é namoro por namorar, é um namoro diferente, de muitos podem pensar, né? Então, ele vai orientar, conscientizar os jovens, vai consultar o Senhor, não consulta, porque a consulta tem que ser uma experiência de jovem que está querendo namorar, e vai consultar o Senhor. Eu lembro de um menino que consultou o Senhor, ele chegou para a mãe, eu consultei o Senhor permitiu ir na casa do meu colega. A mãe mesmo permitiu? Permitiu. Ela falou, mas eu não permito, não. Então você não vai, não. Então existe coisas que... Agora, tem que entender o seguinte, os jovens, sempre bom buscar a orientação do pastor, não namorar escondido. Eu vou namorar escondido que o pastor ele pode... Não, conversa com o pastor é um homem que está lá na frente da igreja, vai te ajudar, vai te orientar. Então, olha só, você que é um jovem, não tem nenhum problema você procurar seu pastor e conversar com ele. Você, evidentemente, você quer uma bênção do Senhor na sua vida, na obra, você quer ser usado. Então, você não há problema em você ter que procurar o pastor e pedir uma orientação sobre a sua vida.
Agora, tem que lembrar o seguinte, essa questão do jovem com namoro, o que vai muito interferir na vida dele vai ser a família dele. A família dele deve conversar com o pai, com a mãe dele, principalmente a jovem, o jovem também. Isso é bom. É bom que os pais podem ajudar muitos filhos nessas decisões e na questão da vida deles. Agora, é muito importante que eles pensem em namorar, eles busquem uma experiência do Senhor sobre esse assunto. Eu sempre falo, às vezes eu converso com alguns jovens, ele fala assim, pastor, nós não estamos namorando, nós estamos orando. Aí tá muito bom, tá orando. Mas eu, cara, fiquei sabendo aí, alguém contou vocês nos beijos aí, que coração é essa aí? Não, mas eu estou orando. Orando. Ah, não, essa eu não conhecia, essa eu não conhecia, não. Então, a oração não, está orando, mas está orando como? Então, se realmente a consulta, repetindo, o pastor não deve consultar o senhor nada desse assunto. Eu falo mais ainda, eu tenho um certo cuidado. O pastor, por exemplo, ele ora por um casal de jovem que está namorando. Ele ora por um casal de jovem. E ele vai orar, e ele não consultou o Senhor, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai... ele tem que ter um cuidado para ele orar pelo jovem, que não, pastor, já que o senhor não vai consultar, o que orasse por nós aqui? A pastor ora, e o pastor vai entregar dom ali para aquele jovem ali que está namorando? Aí que é o problema, você entrega um dom... Ele pode até ter tido um dom, mas ele guarda, tem que ter cuidado de entregar dom, porque os dons são coisas sérias. Você entrega um dom, você vai orar por um jovem que está namorando, entrega um dom para o casal de jovem ali. Esse dom pode ajudar, pode complicar a cabeça do jovem. É melhor, eu na concepção, por isso que o Pretério orienta o pastor não interferir nisso aí, certo? Eu acho que a interferência é não consultar e não querer... Porque o pastor vai orar para os dois, trazer dons para eles, evitar isso aí, evitar isso. Acompanha, administra. Exatamente. Nas famílias, né, é o que deve ser feito. O Davi quer fazer uma pergunta. Paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Davi, sou da Igreja de Boa Vista 2, em São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. O pastor lá é o pastor Ademir Goltara. A minha pergunta é quantos anos eu posso começar a namorar? E existe uma quantidade de tempo ideal para orar por um relacionamento? Não, olha só. Nós temos que entender o seguinte, a questão de quantos anos, essa que é a questão importante com a Revolução Industrial, com o Iluminismo, tudo que aconteceu no mundo, as pessoas perderam a referência. Antigamente tinha essas referências, né? Você vai ver, por exemplo, embora não é referência para nossa igreja, para nenhum de nós, mas eu vou até conversando com os jovens sobre os reformadores, né? Os reformadores, por exemplo, Calvino, mesmo, até 30 anos ele nem pensava em casamento, né? Então, tem Lutero que casou também com a pessoa que na época dele, eu lembro que Lutero que ele casou com a freira, né? Então ele falava bem assim, eu assim não pensava em casar, ele arrumava casamento para muitas freiras que fugiam dos conventos, mas ele mesmo não pensava, mas é que a esposa, a Catarina, ele teve com ela, ele olhou para ela assim, ela olhou para ele, nós casamos todo mundo, só sobrou aqui você. Aí acabou casando com ela. E acabou, deu até certo o casamento, né? Embora hoje um casamento como aquele não sei se daria certo, porque ele falou bem assim, a Catarina foi muito boa, ajudou muito ele no que ele tinha que fazer, porque sem Catarina ele não seria o Lutero que ele era. Mas ele falava o seguinte, eu casei, mas não amei Catarina. Então esse é o problema, né? O casamento sem amor é difícil, não tem, né? Então, olha só, os jovens devem observar, se obedecer aos seus pais, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, Efésios 6, de 1 a 2, o filho sábio alegra o pai, o filho insensato, né? Ele traz tristeza para a mãe dele, Provérbios fala sobre Provérbios 10, 1 fala sobre isso. A Bíblia não estipula uma idade para início do namoro, mas nós observamos que depois da Revolução Industrial, ou até mesmo jovens do nosso meio, jovens com 10, 12, 13 anos, 14 anos namorando, olha o seguinte, nós não temos uma idade estabelecida, mas uma coisa é certa, às vezes você tem jovem que está saindo da adolescência já querendo assumir um compromisso, conversa com os seus pais, e é bom você conversar com o seu pastor, porque não tem uma idade estabelecida, né? Até hoje não temos isso, e eu acho que o presbitério nunca vai botar uma idade para isso, não tem uma idade. Agora, cada situação é uma situação. Por exemplo,
Assim como, eu não sei quantos anos Josias casou com a esposa, eu casei com a minha esposa, tinha 17 anos. Tem gente que casa com 17 anos. Não, ela tinha 17. Ela tinha 17, eu tinha 23 anos na época. Uhum. Então, veja só, casamos, eu tive que pedir autorização para a mãe, e jovens. Então, cada situação tem que ser avaliada, né? Mas uma coisa é certa, o jovem, ele não pode se precipitar em namoros que não vai produzir coisa nenhuma, certo? Então, a gente recomenda que o jovem, ele avalia o que esse namoro, que ele está querendo namorar, vai trazer benefício para ele realmente. Não, vai namorar, você tem idade para namorar? Bom, acabou de sair da adolescência, está na adolescência, quer namorar. Eu acho que tem que refletir bastante para não precipitar numa decisão como essa. Porque o namoro, queira ou não queira, parece uma coisa muito simples, mas traz muitas vezes feridas às vezes, né? Porque começa o namoro cedo demais, já fica uma decepção que pode ter cedo. Pode complicar a vida dele no futuro, porque é uma decepção, parece que não, tem decepções que não se cura fácil não, viu? Então, a recomendação é que ele não comece a namorar cedo, não. Pensa, estrutura sua vida espiritual. A obra estabelece o seguinte, ó. O senhor deu um dom espiritual sobre a questão de namoro. O senhor falava o seguinte, ó. No dom o senhor mostrava 3 situações: vida espiritual, vida profissional e vida sentimental. Eu mostrava na visão que um jovem invertia esse dom espiritual. Ele botava primeiro vida sentimental, depois profissional, espiritual, botava. Viu o Senhor dava uma visão que era ordenada isso aí. Primeiro, vida espiritual, depois vida profissional e depois sentimental. A ordem que o Senhor mostrava na visão era essa ordem. Primeiro, espiritual, depois profissional e depois sentimental. Essa sequência eu só mostrava que era necessário, porque o jovem queria tirar essa ordem, né? Podia tirar essa ordem. Então o jovem, às vezes, ele quer namorar, ele começa a namorar cedo demais, ele não tem uma vida espiritual estruturada, não tem uma vida profissional estruturada, não tem nada, então ele está querendo começar já invertendo toda essa ordem bíblica, a ordem que o Senhor revelou no nosso meio, que é primeiro espiritual, profissional e depois sentimental. Isso o Senhor revelou no início, né? Nós temos 2 referências bíblicas que me ocorre agora, né? Pode haver outros, você pode completar, de jovens que foram extremamente bem-sucedidos e que alcançaram a bênção do Senhor e que colocaram nessa ordem. Um foi José. José já tinha sonho, adolescente, tinha experiência com o Senhor, adolescente e tudo mais. Depois ele passou pelo que passou no Egito, foi colocado como governador no Egito, então ele começou a trabalhar, né, e depois constituiu família. Outra situação bíblica é a de Jacó. Também foi alguém extremamente bem-sucedido, a ponto de ele chegar para Esaú e falar assim: Deus me deu tudo. Esaú disse assim: eu tenho muito. Você tem muito, mas eu tenho tudo. Mas qual foi a sequência na vida dele? Vida espiritual, ele tem um sonho ali, com a cabeça colocada na pedra, isso tem uma aplicação profética. Teve um encontro com o Senhor, se apaixonou, né? Normal, coisa de jovem. O que ele fez? Foi trabalhar 14 anos, né? E Deus deu a ele a bênção para que ele pudesse constituir família e ser muito feliz. O encontro de Isaac com Rebeca, eu sempre gosto assim, encontro maravilhoso, né? O Isaac estava orando no campo, né? E Rebeca, ela tinha falado, eu perguntar, você vai encontrar com ele? Ele falou, vou, eu irei. Ela falou, eu irei, porque era a decisão dela, né? Ela foi, quando encontrou, ela olhou para ele, deve ter ela de estar com o véu, olhou para ele olhou para ela, aquele olhar se cruzou. Rapaz, você não pode cruzar de olhar também. Eles cruzaram o olhar entre os dois assim. Aí ela botou o véu de novo e estava orando. Quando olhou, ali pronto, começou o encontro dos dois. Foi na oração dele e no olhar dos dois ali começou. A gente imagina até a trilha sonora. Você sabe que tem jovem que às vezes o jovem reclama, pastor, eu não sei o quê, mas o jovem, eu sempre falo, jovem fica de cabeça baixa, não olha para ninguém, a gente olhou para ele, baixa a cabeça, não sei se não quer, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Agora eu lembro sendo do olhar dele com Rebeca, foi um olhar maravilhoso, ele não foi dos dois. Até porque tudo que tem a mão do Senhor, né? O Senhor tem programado tudo. É interessante que ela decidiu encontrar com ele, você nunca ter visto, né? O senhor falou com ela ali, deve ter falado certamente com a decisão daquela, né? Porque o Eliezer, ele falou com ela, perguntou, você vai? E o irmão lá, o Labão, perguntou, vai mesmo? Não, eu quero ir, eu vou. Está decidido. Ela entendeu que
É o projeto de Deus mesmo, né? Ela entendeu que era o projeto de Deus e viveu o projeto de Deus era a melhor coisa. Existe oportunidade que não deve ser perdida, né? Tem aquele ditado, né? 3 coisas que não podem ser perdidas. É oportunidade, e o que é a flecha lançada, e o que o outro tem a terceira que... Não, filósofo que você. A palavra dita que não pode, tem coisa que não pode voltar, né? Que você, Luiz. Então tem coisas que... Existe oportunidade da vida que a pessoa não pode perder, né? Pastor, eu queria só fazer uma observação que esse dom que o senhor contou da vida, que o jovem, né, que foi a orientação do Senhor, que ele primeiro buscasse espiritualmente, vida profissional e depois o namoro. Me marcou muito quando eu era jovem e eu segui exatamente desta forma e todos ficaram impressionados. Eu estava na faculdade, mas você não vai namorar ninguém, porque para mim era assim, só depois da vida profissional eu arrumar um emprego, o cargo certinho, aí sim, namoro e casamento. Eu fiz exatamente essa receita. Amém. E super realmente é uma bênção, né? Me dá uma tristeza quando a Andréia fala quando eu era jovem. Se era quando ela era jovem, nós. Perdido, hein? Mas vamos lá, Henrique, pode fazer essa pergunta. Paz do Senhor, meu nome é Henrique, da Igreja de Praia da Costa 4, Ministério do Pastor Diniz. Eu vou até podar um pouco as palavras aqui para não ser cancelado na internet hoje em dia, né? Tem que ter cuidado. Mas, enfim, ninguém quer namorar alguém que é esteticamente prejudicado. Opa! Eu gostei do eufemismo. Esteticamente prejudicado, muito bem. Tentei só avisar. Mas, enfim, qual que é o prejuízo disso? De olhar só para a beleza exterior, de olhar só para a aparência? Eu tenho a concepção que todo mundo tem uma beleza, certo? Até às vezes a pessoa tem uma orelha diferente, tem uma cabeça diferente, é uma beleza. Você vê muitos aí, você sabe que você vê muitas vezes até modelo, que a pessoa tem uma estética diferente, tem uma cabeça diferente, tem um cabelo, alguma coisa aí, que não é igual a todo mundo. Então, é a variação no Brasil tem essa variação, tem essa muito grande beleza, né? Agora, veja só, então o perigo do jovem, ele olhar só o exterior, é muito grande, porque o jovem às vezes... Agora, nós temos que compreender que a beleza, evidentemente, faz parte, né? O jovem vai atrair o jovem, não vai atrair, se não for a beleza, alguma coisa tem que atrair o jovem. Então, talvez o olho grande, o olhar diferente, o cabelo, alguma coisa vai atrair, né? Eu só dando uma pausa aqui, eu me lembro de uma jovem, que ela ia para... Eu sempre, essas viagens, eu gostava muito de programar viagens de jovem para Bahia, para essas viagens missionárias aí. Eu programei uma viagem para Viçosa. Aí eu não pude ir nessa viagem, aí eu pedi a jovem para ir. Eu falei com ela, bom você ir nessa viagem. Rapaz, interessante, na viagem ela foi, e o rapaz que estava na viagem também, até um rapaz da minha igreja, né? Ele falou, você passou naquela viagem, o senhor tinha me dado um sonho que a jovem, eu ia encontrar essa jovem pelo cabelo dela, certo? Pelo cabelo. Aí falou que viu aquela jovem, olhou aquele cabelo e lembrou do sonho. Aí ele foi abordar a jovem não queria nem papo com ele, nada. E ele tá que insiste, que tá lembrando do sonho. Eu sei que chegou uma hora que eu acho que teve uma oportunidade, começaram a conversar, vai lá, vem cá, vai lá, conversa aqui, conversa ali, foi... E às vezes o jovem tem que insistir um pouco também, né? Foi, ali, não sei o quê... Já tinha tido alguma decepção amorosa antes, mas aquela ali foi um sonho que o senhor deu para ele, e ele não olhou o rosto, só o cabelo. Olha só, não foi o rosto não, o cabelo. O cabelo também é importante, ali o cabelo é fundamental na mulher, né? Então ele foi, aí começou a conversar, eu sei que que voltaram nas altas conversas e casei os dois. Que coisa, hein? Então, rapaz, olha só, ele não olhou nem o rosto dela, não, mas ele lembrou do sonho que o senhor deu para ele sobre o cabelo que ia fazer, o cabelo dela que ele olhou igualzinho no sonho, eu falei, essa aí e foi, porque o senhor projetou aquilo aí. Então a beleza exterior é muito perigosa só pela beleza, porque existe coisas que o jovem tem que realmente, ele vai ter que observar, por exemplo, é lógico que você não foi pela beleza, foi pelo interior, mas existe coisas que o jovem tem que se preservar, seja a higiene dele, seja alguma coisa que ele vai ter que... A jovem vai ter que... o jovem não pode ser relaxado também, né? Ele tem que ter um cuidado, podemos dizer assim, nas vestes dele, no comportamento dele, para poder... Deixa eu ver se eu te ajudo nisso aí. Porque eu estava refletindo sobre isso enquanto você estava falando. Primeiro, feio e belo é tudo muito relativo. É relativo. Né?
eu conheço pessoas que, na minha concepção, como é que você usou a expressão? Esteticamente São prejudicadas. esteticamente prejudicadas. Né? Mas pergunta para a mãe da pessoa, ela vai dizer que ele é lindo, entendeu? Então essa questão de feio e belo é muito relativo. Agora, uma coisa, dentro dessa relatividade, é você ser bonito. Outra coisa é você não ser feio, tá certo? Então, por exemplo, a beleza muitas vezes está na sua inteligência e na maneira como você usa a sua inteligência. Você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa... Isso, porque o amor, ele começa com a admiração. A primeira coisa que vem para que a pessoa comece a gostar de alguém é uma certa admiração por aquela pessoa. E essa admiração não é essencialmente estética, há outros fatores. A maneira como você fala, né, a maneira como você se porta. E aí, quem está buscando a bênção do Senhor eu vou usar uma expressão aqui, atraído por quem também está querendo buscar uma bênção do Senhor. Então, uma jovem gosta de ver um jovem espiritual, que busca revelação, né, que tem uma postura séria, porque ela sabe que isso vai se refletir na vida futura, né, no casamento. Ela vai ter um esposo também sério, espiritual, que busca o Senhor, uma pessoa de oração. Então, a beleza, ela está em muitos elementos que não apenas no estético. Agora, é o que Luiz falou, não seja feio. Se você não é bonito, não seja feio. Né? Como é que eu não sou feio? Eu me arrumo direitinho, eu tomo banho, eu visto uma roupa, né, que não seja aquela coisa espalhafatosa, eu tenho uma postura na minha maneira, eu sou educado com as pessoas, tudo isso gera beleza. Tá? E aí, né, como é que é mesmo? Esteticamente prejudicado. O prejuízo estético é compensado. Então, essa questão de estética é muito relativa. É né? muito relativo. Não tem negócio de beleza assim. Tem gente que demonstra, você vê assim, realmente é uma beleza que... Mas a maioria não é assim. A maioria... Tem gente que chega no ambiente, todo mundo percebe que a beleza é diferenciada, né? Isso. Mas a maioria não é isso. Que também não tem problema. Não tem. Tudo tem seu espaço no seu lugar. Então, agora, você não pode... o jovem não pode ir só por isso, porque essa beleza vai acabar. Não vai ficar belo o tempo todo. Então, o tempo é o castigo de todo mundo. Então, tem que ver o seguinte... você está vendo a jovem ali, está tudo certo, você gostou da aparência, é isso mesmo, mas o que vai valer é o que você vai conhecer dessa pessoa depois. Isso, muito Por bom. isso o namoro é uma fase de conhecimento. Então você precisa conhecer as pessoas, buscar todo o conhecimento, buscar ali as informações, e você tem que trabalhar com a informação, porque a informação, existe uma estatística que mostra o seguinte, que você só conhece 30% da pessoa antes de casar. Os 70% depois de casar. Se você não conhecer nem o 30%, você vai ficar só no exterior. O exterior, a estética ali, mas aquilo ali pode trazer muito problema para você pensar só naquilo, né? Vai ser muito problema. Vamos lá. Ana, você pode se apresentar? A paz do Senhor, sou Ana Luísa, da Igreja de Itaquaraúna Serra, com o ministério do pastor André Luide. Pastor, é certo o jovem namorar uma pessoa que os pais escolheram? Os pais podem interferir nisso? Aproveita, deixa eu ampliar a pergunta. E é certo namorar o que os pais não querem? Pronto, que aí você fica à vontade para falar vamos ver aqui. Sobre os dois aspectos. O namoro, na verdade, é o resultado do entendimento entre as duas pessoas, né, que estão ali seguindo um propósito. Tem pais que querem, às vezes, realizar os sonhos dele através dos filhos, né? Então, esse é o grande perigo. Você vê esse curso que o pai quer que o filho faça, que ele queria fazer e não fez, tem várias coisas. E também nessa parte também, é muito importante a decisão dos filhos, do jovem que quer namorar, ser deles a decisão. Sem desrespeitar a posição dos pais, o jovem tem que ter sabedoria de como lidar numa situação como essa, que realmente não tem jeito. A maioria dos pais quer interferir ali, quer colocar a posição dele, a opinião dele. Então, agora, há pessoas que se casaram porque os pais impuseram a situação e hoje são infelizes, né? Uma vida ruim, porque o jovem precisa escolher. A decisão dele vai ser o futuro dele. Ele decidiu, ele assume o compromisso, assume o erro que ele cometeu também, porque ele escolheu errado. Não foi os pais, não vai poder culpar ninguém, foi ele que escolheu. Então, isso pode, de qualquer forma, vai acontecer.
e acontece em muitas famílias dos pais não gostarem de quem o jovem escolheu. Então você tem que ter habilidade de como lidar na situação, contornar o negócio, não ser também, querer ser ríspido com os pais por causa disso. Os pais vão mostrar o gosto. Ó, eu não gostei desse rapaz aí não. Tem uma coisa nele que não sei o quê. Então, você pode ouvir seus pais, você pondera com eles, pai, não é bem isso, esse rapaz tem isso, tem essa qualidade, aquilo. Você vai ter que, se você está gostando dele, já tem que ponderar. Assim também, o rapaz tem que ponderar as qualidades da moça que ele está vendo, que os pais não enxergaram, que os pais não convivem com ela ali. Então, eu creio o seguinte, que essa questão dos pais escolher não é uma boa coisa, certo? Não é uma boa coisa. Agora, tem situações que os pais vão se agradar daquela pessoa e o rapaz se agrada também. É o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre vai ser assim. E a maioria dos casos são assim. Às vezes, existe uma máxima que fala o seguinte, o filho procura alguém que seja parecido com a mãe dele, né? E a filha procura alguém que tem um parecimento, tem alguma coisa parecida com o pai. Tem uma máxima que diz aí no popular aí, né? Agora, você, meu jovem, você tem que saber o seguinte, você vai ter que lutar para vencer essa batalha do pai ser contra, a mãe ser contra esse relacionamento, não porque algum motivo, porque ele não gosta dessa pessoa, não gostei, aí alguma coisa que ela não gostou, então você vai ter que convencer seus pais que é bom que seus pais compreendam também, porque se você entrar no relacionamento contra os seus pais, no conflito, isso não é bom. Então, você tem que tentar, você vai ter que fazer uma escolha, você escolheu aquela ali, então você vai ter que dar um jeito de convencer seus pais que ela é uma boa pessoa para você, certo? Ou ele é uma boa pessoa para você. Então, vale a pena você fazer isso, porque os seus pais não gostaram daquela pessoa. Por ele não escolhi de jeito nenhum aquela, mas você tem que falar para ele que a escolha é a sua, não é deles. Ó. Então, eles têm que compreender. Os pais, realmente, muitos têm dificuldade de compreender a escolha dos filhos. Mas a escolha dos filhos é a melhor para eles, para o futuro deles também. Porque eles vão errar. Pode errar. Mas, se eles errarem, foi eles que erraram, porque escolheram errado. Então, os pais... Bom seria que os pais compreendessem a escolha dos filhos. Seria bom. Mas muitos vão ter que, às vezes, conviver com a situação, não aceitando. Mas lute para convencer. Eu sugiro mais uma coisa ainda. Você que é a jovem que os pais dele não te aceitam, mostre uma forma de ser agradável para que esses pais vejam que você não é aquilo. Talvez num momento, os melhores momentos da nossa vida, para você demonstrar quem você é, o seu caráter, tudo é na hora mais difícil da vida. A família está passando um problema ali, você está convivendo com aquela família. E você, de repente, você é uma jovem que está entrando naquela família, você vai colocar uma opinião, você vai ajudar aquela pessoa em alguma coisa, então você vai ganhar aquela família também, certo? Vai ganhar aquela família. Então, vai ser muito importante isso aí. Então, às vezes os pais não aceitam você, mas você possa ser aceitável por ele, da forma que você agiu. Certo? Então, isso é muito importante, a forma que você vai agir. Então, os jovens deveriam compreender mais as pessoas idosas, porque entendo que o jovem tem uma cabeça, como diz aí, uma cabeça mais aberta. Ele devia ter mais facilidade de entender isso e convencer aquelas pessoas que não aceitam para aceitá-lo. Né? Eu creio que você usar assim. isso a favor deles. A favor deles, exatamente. Um ótimo conselho. Um ótimo conselho. Quer fazer uma pergunta, Débora? Pai do Senhor, irmãos. Meu nome é Débora, sou da Igreja de Mata da Praia, do Ministério do Pastor Heber. E até em cima desse mesmo assunto que a gente estava falando, qual que é o papel dos pais no relacionamento dos filhos? O papel dos pais, na verdade, a Bíblia diz, filhos, obedecer a vossos pais, né? Porque isso é agradável a Deus, né? Aqui Efésios 6, 1-3 fala sobre isso, você agradar aos seus pais. Filhos, ser obediente a vossos pais, porque isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Então o futuro de vocês depende muitas vezes da harmonia na família. Porque Jesus falou em Lucas 12:53 que o pai se voltaria contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora contra a sogra, uma confusão só. Lucas 12:53 fala que a família viria em conflito. Mas você, embora eu sempre falo, Jesus não falou nada do genro, só de sogra com nora, certo? Sogra com nora tem umas histórias aí que a gente sabe, né? Agora,
às vezes, o que ela fala conhece o seu pai, por exemplo. O seu pai é incrédulo. Mas a Bíblia não fala, ó, se você respeita seu pai, honra teu pai, se ele for incrédulo, sua mãe for crente, você aceita. Se não for, a Bíblia não fala isso. Manda se honrar seu pai, sua mãe, sendo incrédulo ou não sendo. A Bíblia não manda, não faz diferença disso, né? Então você vai ter que ter o cuidado nesse tratamento para o seu futuro, porque é muito bom que as famílias convivam bem. É muito ruim quando você vê casamentos, você vê muito na igreja casamentos de jovens que casaram com jovens, ou vice-versa, mas que não convive bem com os pais daquela família. Tem que entender o seguinte, o jovem tem que entender a mãe, por exemplo, de uma jovem. Ah, não gosto daquela sogra. Aquela sogra, não engulo ela. Olha só, presta atenção. Ela criou aquele jovem, a vida até chegar na sua mão, chegar você ter ele ali para casar com ele, até chegar com você, ela criou, ela vitou. Você não vai contar que aquele jovem vai desgostar da mãe dele por causa de você, certo? Dificilmente. Então, vale a pena você lutar para ganhar aquela família ali e ali, porque é uma coisa que você viver nesse conflito de Lucas 12:53, essa briga toda. Jesus, ele não quer que seja isso, uma família de servos, aconteça isso não. Essa briga toda, falta perdão, como disse, eu falo sempre, falta perdão aí, né? Falta amor. Tem que perdoar. Falta miséria, tem que perdoar. Você tem que perdoar alguém. Alguém está te ferindo, perdoa. Acerta isso aí, irmão. Vamos viver em paz. Vive em paz, que é a melhor coisa. É a melhor coisa. Melhor coisa. E aí, André, o que a gente tem agora para continuar aqui? O programa está gostoso, né, pastor? Muito assim, bom. São várias perguntas, você está percebendo. Falamos que o programa hoje está um programa um pouco diferente, várias perguntas. Estamos aproveitando bem aqui a presença do pastor Luiz Eugênio e a presença dos jovens para a gente seguir agora nessa toada. Então vamos lá, Davi, pode fazer a pergunta. A minha pergunta é a seguinte: os meus pais, eles discriminam o meu namoro. O que eu devo fazer nessa situação? Bom, ele está falando que ele acontecendo isso não. Ele está dando pergunta aí. Na pergunta, está certo. É o exemplo. Não, isso aí, caso hipotético. É um caso hipotético. Isso aí, na verdade, acontece muitas vezes. Os pais não aceitam. A Bíblia diz aqui em Romanos 2:11 que Deus não faz acepção de pessoas, mas o homem faz acepção de pessoas. Então, a Bíblia recomenda não fazer distinção de cor, de raça, língua, de nada, né? De riqueza, ou a pessoa é pobre, nada disso. Jesus jamais fez essas barreiras, mas o homem faz essas barreiras. Então, se há essa discriminação, tem pais que fazem discriminação, não quer que o filho case com fulano de tal, porque isso, por causa daquilo. Então, a Bíblia diz, Romanos 10:12, seja judeu, seja grego, a palavra de Deus sempre recomenda isso, né? Então, o que acontece? Nesse caso, você, como o jovem está sendo discriminado, você deve entender o seguinte: você vai ter que vencer essa barreira, não vai se machucar por causa disso. Porque vai acontecer. A jovem não é obrigada a gostar do que o pai e a mãe acham. Você está sendo discriminado pela família dele. A família dele não te aceita, porque você é pobre, porque você é cor, não sei o quê. Você não tem estudo, ela tem estudo, não sei o quê. Tem muitas coisas que podem ter discriminação. Então, nessa hora, você vai vencer com oração. Você vai orar por essa família que está te discriminando, vai tentar ver que você não é nada disso. Tem um lado bom, né? O lado bom que você tem, que vai fazer bem para a filha ou para o filho daquela família. Você tem um caráter, você é uma pessoa de caráter, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa responsável, que na verdade os pais, eles querem o melhor para os filhos. Eu entendo que os pais, eles não estão procurando uma pessoa com aquele tipo ali, eles estão procurando uma pessoa que possa realmente ser uma pessoa boa para a filha ou para o filho dele. Então, você tem que mostrar isso para os pais de alguma forma, que não é nada disso, que essa discriminação que eles estão fazendo com você, e você também não tem interesse nenhum, coisa nenhuma, é mais a questão, você está com a pessoa porque você ama aquela pessoa, você está gostando daquela pessoa, você quer ter um futuro com ela. Então, é uma questão que você vai ter que trabalhar a convencer, porque a sociedade é discriminadora mesmo, não tem jeito. Agora, você vai orar, vai pedir, vai muitas vezes jejuar, vai trabalhar por aquilo que você quer. E tem que ter um propósito. E eu sempre falo o seguinte, ser otimista
que eu pergunto para o jovem aqui? Agora eu vou perguntar, também perguntar demais, né? Uhum. O que é mais fácil, ser otimista ou ser pessimista? Hein? E aí? O que é mais fácil, ser otimista ou pessimista? Por que é mais fácil ser pessimista? Porque é igual a Bíblia diz em Provérbio, o outro vai trabalhar, tem um leão lá fora, nem vou sair do meu lugar. Tem que enfrentar os desafios da vida, certo? Você vai ser discriminado a vida toda aí, porque você é jovem, porque daqui a pouco você não tem isso, tem aquilo. Então você tem que lutar contra essa estigma que pode ter na sociedade onde você está, e em frente. Você entendeu o seguinte, bom, eu vou conseguir aquilo ali, ninguém vai impedir, não vai. E com Cristo com você, Jesus com você, você é um servo de Deus, você tem tudo para vencer. Então, é como diz o jovem, ser pessimista é muito mais fácil. Não vai, eu vou conseguir, não, porque ela é isso, que ela é muito bonita, ou não sei o que, ela é isso, aquilo, é rica, eu sou pobre, ela é daquele. Irmãos, vamos vencer isso aí. Você, o servo de Deus, ele vai para a eternidade. Então, ele não desiste fácil, não. O crente é conhecido como aquele que não desiste fácil. Uma vez saiu uma pesquisa na revista Subinteressante falando que o evangélico ele tem um diferencial que ele é persistente no que quer. Então, o jovem tem que ser assim, persistente. E não olhar para as barreiras. Barreira vai existir. Se tem barreiras, é porque a coisa é boa. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta a você, complementando essa que foi abordada, que foi trazida aqui. Bom, primeiro é o seguinte, a questão da discriminação, ela está normalmente envolvida num pré-conceito. Ou seja, é um conceito que alguém tem a respeito de outra pessoa e que foi formulado antes de conhecer essa pessoa e por isso que existe uma discriminação. Então, na medida em que a pessoa mostra que ela não é aquilo que o outro está pensando, esse conceito muda. Exato. Esse pré-conceito desse de existir, um novo conceito é formado. Esse é um aspecto. E isso corrobora com o que você disse. Mas eu quero fazer uma pergunta para você agora de um detalhe. A paixão costuma cegar. Exato. Certo? E às vezes o que os pais estão vendo é porque não estão cegos pela paixão, que é porque o jovem está tendo. Então o jovem deve também, do ponto de vista de considerar, de levar em conta, esse rapaz ou essa moça tem tudo, né, por causa dessa atitude, dessa, isso você vai ter dificuldade no futuro. O jovem ele também deve levar em consideração isso que você falou, que o pai quer o melhor para ele, e levar em conta. Ele pode até descobrir, não é nada disso que os meus pais estão falando. A pessoa, para que ele não, cego pela paixão, acabe não entrando numa situação difícil por não ter ouvido o que os pais tinham a dizer. Então, na verdade, é uma situação de equilíbrio que precisa acontecer nisso tudo. Eu estou correto? Estou certo nisso aí? Tem que haver. Às vezes o jovem, na sua juventude, tem essas paixões assim. Isso é natural, ter uma paixão ali, tem aquele ficar vendo só estrelinha, vendo assim, todo apaixonado. Isso é normal. Agora, isso aí os pais, evidentemente, às vezes estão vendo aquilo ali e ficam meio assustados com o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo hoje na sociedade, tem até um psiquiatra brasileiro que é famoso no mundo todo, que ele fala o seguinte: os pais não querem ver os filhos sofrerem, certo? Quer ver o melhor das coisas para os filhos, fazer tudo certinho, mas os filhos vão ter que sofrer uma hora, seja por amor, ou seja por decepção, ou seja o sofrimento faz parte da vida. Então, às vezes é o seguinte, ele vai passar por um relacionamento, um namoro, que é uma fase de conhecimento, aquela paixão avassaladora que vem com tudo ali, fica ali encantado com o negócio. Isso é normal, faz parte da juventude mesmo. Como diz, os hormônios se convertem, não. Os hormônios estão aí. Então, às vezes, você tem que pegar e deixar o jovem viver um pouco. É lógico que o pai vai orientar, a mãe vai orientar, mas o que acontece? Os jovens vão ter essas questões, aquela paixão ali, que faz parte da vida deles. Então, é bom, isso aí faz bem, pode ser prejudicial, pode ser, se for muito exagerada, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, em Coríntios 13, diz assim: o amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor é sofredor, é benigno. Então, o amor sempre faz bem por alguém. Não está agora com uma paixão, aí é diferente. A pessoa extrapola tudo, mas o amor faz bem para as pessoas. Como diz, o amar faz bem. Então, deixa o jovem ali no seu amor. Ele tem aquela... Às vezes os pais já passaram por isso também e ficam com medo do que pode acontecer com o filho. Não, ele vai passar, mas vai vencer aquilo ali. Vai vencer.
São etapas da vida, né? Etapas da vida. Né? Pastor Luiz Eugênio, agora o Samuel quer fazer uma pergunta bem interessante. Vamos ouvir. Lá. Sou o Samuel, Senhor Jesus, sou da igreja de Jardim da Penha 3, pastor Aníbal, e eu queria perguntar para o pastor Luiz Eugênio, estou namorando com minha namorada porque eu ouvi dons, profecias, como eu faço nesse caso? Bom, nesse caso... É mais uma situação hipotética, né? Exatamente. Então, olha só, a questão do namoro, você está namorando com a jovem porque houve algum dom, não é isso? A pergunta é essa? Dons e profecias. Exatamente. Então, olha só, nós não vamos desprezar os dons, mas olha só, o presbitério tem orientado que evitar esse negócio de dons no namoro, certo? Então, se alguém está trazendo dons para você sobre namoro, a orientação do presbitério é para não receber esse dom. Porque o dom, o pastor Gidotti fala muito bem uma coisa, seguinte, o dom, quem recebe é responsável por quem também... Quem entregou o dom é responsável, mas você que recebeu é responsável também. Porque você não discerniu o dom. Que a pessoa entrega um dom sobre namoro, para a gente não existe negócio de dom de namoro, certo? Se eu entregar um dom de namoro para você pode considerar esse dom, a orientação do presbitério, esse dom de namorar com fulano de tal, isso aí nós não orientamos isso não. Então a profecia, às vezes que gera confusão, você não ama a pessoa e tem que namorar com a pessoa porque tem igual um dom para você. Isso aí não é assim. Deus não é Deus de confusão, certo? Então, por isso que a gente orienta para o pastor não entrar nessa questão de namoro, não entrar nessa questão, e alguém tive um sonho, tive um dom, que fulano de tal, namorar fulano de tal, não vai nessa, não entregue esses sonhos, não. Às vezes a coisa da cabeça da pessoa. Então nós temos recomendado para rejeitar esse tipo de dom. Antigamente eu tinha na obra essa questão de pessoa que trazia tinha uma revelação que fulano de tal, namora fulano de tal, isso aí trouxe muito problema. Dom mal colocado é só problema. Então a orientação do presbitério é você não receber esse tipo de dom. Não, eu tive uma revelação que você namorar fulano de tal, isso é do Senhor, não. O Senhor não entra nesse tipo de coisa e nós não queremos entrar nisso, porque isso é uma decisão particular do jovem, e se alguém vir da igreja lá entregar dom para você desse tipo, você também não leva em consideração esse tipo de dom. Agora, exige coisas que estão na cabeça da pessoa. Você pode receber o dom, leva para o pastor, porque dom deve passar pelo pastor, né? Estão entregando dom para você sem precisar do pastor, é um problema. Então, esse tipo de dom para namoro e casamento, para namorar, nós não temos que orientar para o jovem evitar de receber esse tipo de dom, não aceitar Luiz, esse tipo de coisa, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já relatou aqui a experiência daquele rapaz da viagem para a Bahia, certo, que ele teve o sonho. Então, essa abordagem que você está fazendo é o dom de fora, né? O dom que vem da igreja, do meio da igreja e tal. Exatamente. Agora, o casal, e sobretudo, quanto mais maduro... Eu lembrei, você lembrou de um dom aqui, eu lembrei de um dom que uma jovem me procurou. Pastor, eu estava passando na rua ali, uma mulher me entregou uma revelação. Eu falei, é mesmo? Qual a revelação? A revelação foi o seguinte, se eu não parar de cortar o cabelo e não parar de usar batons, esses negócios, de usar brincos, não parar de usar essas coisas, eu não vou casar não. E outras coisas que a mulher entregou a revelação. Eu falei, minha irmã, você tá... A revelação falou, não, a mulher passou na rua e me entregou uma revelação. Se do jeito que tá difícil, imagina sem nada. Para com isso, irmão. Fica com essas conversas aí. A pessoa aceita qualquer dom que aparece na rua, entrega um dom. Dom é no corpo. Dom é no corpo. Agora, completando a pergunta a você. Assim, volta lá. Completando a pergunta. É o seguinte, um casal começou a namorar, né, às vezes com uma experiência de um ou do outro, como essa que você contou aqui, do rapaz que teve o sonho sobre o cabelo da irmã. Mas, na medida em que esse namoro ele amadurece, é importante que o casal busque ouvir a voz do Senhor para eles, para a vida deles. Lógico. Não é de fora, mas ouça a voz do Senhor e leve em conta as experiências que eles têm com o Senhor. É isso mesmo? Lógico, a experiência deles com o Senhor é fundamental, né? É por isso que é importante a experiência do jovem, né? O Senhor mostrar para ele o futuro dele. Exatamente. É muito bom quando o Senhor mostra, quando o Senhor dá uma revelação, mostra assim, é a melhor coisa que tem na vida do jovem. O jovem vai na direção do Senhor ali. E eu digo uma coisa, se o jovem orar e pedir ao Senhor, ele vai mostrar. O Senhor vai mostrar. Opa. Vai mostrar para ele, às vezes o Senhor tem um propósito na sua vida e você tá desviando aquele propósito ali. Às vezes até o Senhor quer aquilo e você... Eu me lembro quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu me lembro o seguinte, que
ela olhou para mim assim, a Foca olhou para mim, alguém falou com ela, namora esse rapaz. Eu falei, que vou namorar de coisa nenhuma? Eu não queria de jeito nenhum. Aí eu viajei, eu trabalhava no exterior, né? Eu viajei para o exterior, aí ela falou comigo bem assim, aconteceu uma coisa diferente. Eu falei, o que houve? Comecei a ter saudade de você. Esse negócio aí já caiu no laço ali, né? Então é o seguinte, às vezes as coisas acontecem assim, você não quer, mas o Senhor quer aquilo ali, e às vezes o Senhor vai tocar no seu coração, você não quer aquele rapaz lá, você não quer aquele rapaz. É interessante que eu não era maranata não, e ela era, hein? Olha. Eu não era maranata não. Às vezes tem pastores que colocam essa concepção até hoje, é o seguinte, a pessoa, por exemplo, eu era evangélico, evidentemente, eu não era maranata, mas era evangélico. Então, acontece às vezes, ela fez uma visita na igreja que eu era lá, então acabou que depois a história é uma história muito bonita aí. Mas veja só, a questão, o jovem tem que lembrar o seguinte, que o jovem, ele tem que, eu sempre falo, às vezes a oportunidade que está na frente do jovem, o jovem está deixando passar a oportunidade, que ele acha que não sei o quê, é cheio da coisa, está escolhendo demais, está cheio de não sei o quê. Para com essas coisas, vê se é isso que o Senhor tem para você, se o Senhor quer aquilo ali, Às vezes você não quer, mas o Senhor está querendo aquilo para você, que vai ser uma bênção na sua vida aquilo ali, Amém. Né? Buscar a vontade do Senhor, né? Exatamente. Vamos seguir. Agora, Ana, você quer perguntar? Pastor, dá um conselho para um jovem ou uma jovem que ama uma pessoa, só que aí aquela pessoa começa a namorar. O que aquele jovem ou jovem pode fazer? A questão você vai orar. Agora, vai orar, mas Deus não obriga ninguém a ter que, né? Não violenta a pessoa, a alma da pessoa, a pessoa tem que agora, Jeremias 17:9, o enganoso coração do homem. Jeremias 17:9, o Senhor, às vezes tem coração, faça a vontade sua. Às vezes a pessoa, você gosta daquela pessoa, ela começou a namorar a outra, mas existem algumas coisas que ela nem sabia se estava interessada por ela ou queria não. Ela começou a namorar outro lá, não sabe nem porquê, talvez. Agora, talvez você pode esperar, já que você está interessado por aquela pessoa, ela não demonstrou interesse por você, você não viu, ela não viu que você está interessado, então é uma coisa que pode acontecer. Então você vai orar. Agora, se vê que lá o namoro com aquela outra pessoa, o negócio foi em frente, e você tá esperando, talvez não é coisa de você ficar com muita expectativa não, porque já foi para outro caminho, né? Ou talvez você perdeu uma oportunidade, né? Eu estou percebendo que o Luiz Eugênio está incentivando vocês a já agir, entendeu? Esse negócio de ficar esperando muito e tudo mais, já tenta resolver logo, né, Luiz? Eu creio o seguinte, eu creio que o Senhor coloca as oportunidades na nossa vida, você tem que ver se é do Senhor, não é a sua vontade. Aprende a oração de Jesus, Pai, seja feita tua vontade. Tua vontade. Às vezes o Senhor colocou uma pessoa na sua frente, você consulta o Senhor, será que é isso aí mesmo? Eu não estou querendo não, mas será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Veja, quem sabe é isso mesmo, eu não sei, Então, é a melhor coisa, o jovem ter uma experiência com o Senhor nessas coisas, né? Pedir ao Senhor, não olha para a cara, não olha muito para a cara, não, que pode desanimar, mas você olha bem o que o Senhor tem. Às vezes, como o José falou, é um jovem espiritual, aquela pessoa é uma pessoa que vai ser o seu futuro mesmo, viu? Isso. Vai ser, e às vezes consulta o Senhor, será que é isso mesmo? Você talvez não vai querer de jeito, não, aquilo ali não. Eu estou pensando, o meu negócio é o seguinte, eu estou pensando naquele... a alma gêmea não é aquela que tem para mim, não. Eu tenho outra alma gêmea, mas sabe que a alma gêmea é coisa de mitologia grega, certo? A alma gêmea é o seguinte, a mitologia grega fala que existia 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Então, o fulano de tal foi partido do meio, foi para um lado foi para um lugar e o outro foi para o outro lado. O dia que se encontrar, a alma gêmea se encontrou. É coisa de mitologia, irmão, para com isso. Então, vamos lá na palavra e vamos seguir mitologia, não. Pronto. Assim como o jovem chega a astrologia, tem outro que chega a mistologia, né? Ele vai que jovem tem jovem que vai pela astrologia, não. Eu vou ver se os signos combinam. Negócio de signo combinar. Isso é coisa de mitologia também. Signo não tem nada a ver signo com nada, não. Você vai ver a história de signo, não tem nada. Então, você siga a direção de Deus para a sua vida. Não fica nesse negócio dessas coisas de fictícias, não. São coisas fictícias. Ficção pura, né? Seguimos? Samuel quer perguntar de novo? Samuel? Sim, estou querendo conquistar uma jovem, mas é muito difícil, né? Como eu faria nesse caso, né?
que eu faço? A gente tem que lembrar que é hipotético. Hipoteticamente, claro. A gente tá querendo mesmo. Ele tá fazendo as perguntas assim, com muita propriedade, não tá, Luiz? Tem que ver se tá no ambiente aqui. Agora, vê só. Grandes conquistas, né? Grandes conquistas na vida tem preço a ser pago. Coisas difíceis às vezes são boas, viu? Então, tenha paciência, diplomacia. Às vezes você tá querendo conquistar, quem sabe você manda uma florzinha para ela lá, talvez ela goste, né? A prudência, discrição, oração, não pode faltar. Então, é preciso saber se ela está fazendo de difícil. Tem uns que se faz difícil, tem um que complica mesmo. Agora, ou não está nem interessado em você, não está querendo nada com você. Então, você tem que discernir essa questão toda aí. E, às vezes, a questão é uma questão de tempo. Agora, a coisa está difícil, às vezes tem que trabalhar um pouco mais. Quem sabe vai dar certo que ele trabalha, ora ao Senhor, preste atenção nos sinais que ela dá, né? Como é que ela olha para você, como é que ela te vê. Então, olha só, você agora tem que estar pronto. O jovem, ele tem que estar pronto para ser aceito ou não aceito. Você está querendo aquela pessoa ali, mas você está vendo que pode ser que não dê certo. Mas você não pode desistir assim fácil, não. Você tem que, quem sabe, ela não está percebendo a sua ação em cima dela, ou ela está achando que não é nada daquilo, porque tem jovem, eu observo o seguinte, tem jovens que às vezes está interessado em alguém, não mostra nada. Eu tenho uma jovem na minha igreja, Josias, que ela conversando com um jovem na internet, né? Aí eles foram, um conversando com o outro, com um amigo, tudo ali. O negócio começa com amizade, né? Tava amigo, tudo ali, eles foram pro shopping lanchar os dois. Foram lanchar no shopping, aí lancharam, tudo bem, ele pagou o lanche, o cavaleiro vai pagar o lanche pra jovem ali, pagou, tudo certinho. Aí ela falou que veio para casa, ele foi, não falou nada. Só aquela conversinha aquela conversa tranquila ali para ir para cá. Aí eu falei, e aí? Ela falou, pastor, cheguei em casa, não gostei da conversa, mas a conversa não chegou a conclusão nenhuma, certo? Aí eu dei uma ligada para ele, falei, vem cá, vamos ficar só nessa conversa aí? Aí ele falou, nós não vamos... Ela foi direto no assunto, né? Nós não vamos namorar, vamos ficar só nessa conversa aí. Ele falou, não, nós vamos namorar. Então, ela precisou tomar uma posição. Olha só, vamos divulgar o número do pastor Luiz Eugênio? Todo jovem que tiver... Não, mas você sabe, Josias, uma coisa? Você sabe uma coisa? Ó, eu casei há 41 anos. Quem pediu namoro... Foi minha mulher que me pediu namoro, não foi eu não. Foi mesmo? Foi. Às vezes é o seguinte, a mulher não vai ser... A mulher não pode ser assim, oferecida, mas ela tem que ter... Tem que ter aquela Luiz, coisa. É o seguinte, ó. Eu tô achando que falta decisão nesses jovens, não falta? Lógico que falta, rapaz. O jovem, às vezes, mas não tem ninguém, não sei o quê, não tem ninguém. Será que não tem ninguém mesmo, não? Será que não tem? Você tá exigindo demais, você não tá enxergando direito. Às vezes é o seguinte, ó. Faltou buscar uma direção do Senhor, faltou ver o que realmente, ó, você está numa idade que já está de pensar nisso. Não, pastor, eu estou esperando aparecer. Apareceu, passou na sua frente, você não viu? Então é o seguinte, às vezes... Você tem que pensar o seguinte, o que o senhor tem para a sua vida? Às vezes o senhor tem um propósito, já colocou na sua frente, você está... A jovem tem que ter muito cuidado também com isso, para não ser oferecido demais, não ser ali muito assim, como é que fala, se oferecer. Não pode o jovem fazer isso não. Agora o jovem, ela tem que mostrar alguns sinais, né? O jovem não viu sinal nenhum dela, é o que eu falo, o jovem não viu no sinal, ela está interessada, mas não mostrou nada. Pastor, eu sou do tempo antigo. Tá bom, vai ficar no tempo antigo aí. Agora, veja só, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio dessas coisas, não exagerar na coisa, mas também não ser também... Às vezes o jovem, ele é tímido, né? Uhum. O jovem é tímido, então, e você é mais assim, extrovertido. Então, às vezes é o seguinte, você precisa ajudar em alguma coisa também, precisa ajudar. E você não está ajudando em nada aí, você está dificultando tudo. Então é o seguinte, às vezes o jovem tem que ver direitinho, e você é uma jovem mais assim, igual essa jovem que ela casou com esse rapaz, encontrou conversando pela internet, conversaram, foram pro shopping, depois ela ligou para ele, vem cá, e como é que vai ficar a nossa situação? Nós vamos ser amigos mesmo, não sei o quê. Ela foi, rapaz. E é uma jovem até espiritual, tudo. Ela não é que ela foi oferecida, ela foi decidida, certo? Que ela não queria ficar naquele negócio sem resultado nenhum. Tem jovem, rapaz, às vezes eu vejo jovem, eles ficam anos como amigos, mas interessados no outro, sem ninguém falar nada com ninguém, certo? Aí aparece o outro mais sabido. Perdeu a oportunidade, né, pastor? A vida é feita de oportunidades. Tem que lembrar não disso. vamos esquecer isso. Henrique quer perguntar?
Pastor, já fazendo até um gancho nessa questão que o senhor falou, do jovem demonstrar interesse. Certo. Numa situação que os dois jovens demonstraram interesse, mas tem ali outro problema, que é uma distância física, né? Um relacionamento à distância. Como que o jovem lida com isso? Rapaz, hoje a coisa tá muito facilitada isso aí, né? Eu tenho um jovem que eu até encontrei com ele esses dias atrás aí, um jovem que tem um guitarrista, ele toca guitarra bem. Ele casou com uma jovem, eu até encontrei com ele, falei, rapaz, você encontrou essa jovem? Ah, pastor, eu comecei a conversar com ela, a jovem lá de Sergipe, ele de Vitória aqui, os dois casaram. Começaram na conversa aí, até que encontrou, a coisa funcionou e os dois não estão casados. Falei, rapaz, você buscou essa sergipana lá, a Vitória buscou lá de Sergipe, ela veio. Então é o seguinte, às vezes, a distância hoje em dia não é problema não. No passado mas hoje não tem muito problema. Depende muito de cada situação. O jovem, ele vai trabalhar nisso aí, isso vai dar uma bênção nisso aí e os cuidados são muitos cuidados deve ter nessa questão aí, né? Podemos até falar depois dos cuidados deve ter, mas isso tem acontecido com muitos jovens aí, viu? Muitos jovens tem acontecido isso. Pastor, agora, e aqueles jovens que têm aquela fama de ser muito namorador? Como proceder no caso? Uma serva do Senhor aparecer um jovem assim, como ela vai proceder nesse caso? O jovem tem que ter tem aquele jovem chamado jovem que gosta de namorar só para divertimento, né? Recreativo, namoro aí. Então, agora, tem que entender, um jovem namorador demais é complicado. Então, ele deve, esse jovem pode mudar? Pode mudar. Muitos jovens mudaram aí, ó. Eles mudaram, como diz o outro, pode até se converter, né? Porque não é possível um jovem ficar namorando um monte de jovens, não tem compromisso com nada, quer só passar tempo, não sei o quê, e ferindo muitos corações, né? Porque você deixa muitas feridas, e parece que não, mas deixa. Então, acho que o jovem, esse jovem tem que ter um certo cuidado. Às vezes é um jovem que já namorou um monte de jovem aí, um monte de jovem, ele não tem compromisso, ele sabe que ele tem compromisso, mas quem sabe ele está realmente interessado em você, mas tem que ter um cuidado para você não ser a próxima a ser ferida também, né? Então você tem que, ou ferido, né? Então tem que olhar direitinho, ponderar tudo isso para você não ter decepção, mas ser mais uma pessoa da decepção, mais uma pessoa que ele vai tomar tempo e não resolver coisa, não ficar ali só aproveitar você para tomar o tempo dele e ficar só se divertindo. Então a obra, esse jovem não tem obra não, viu? Esse jovem fica nesse negócio para lá e para cá, não tem obra. A obra de Deus não é para isso, não. O jovem ficar desse jeito para lá e para cá, isso não é assim, não, viu? Não funciona na igreja assim, não. Uma coisa é demorar para escolher por muita exigência, outra coisa é escolher mal, né? Tem que tomar cuidado. Sara, quer fazer uma pergunta? Pastor, num relacionamento onde há mentiras, como que o jovem pode proceder diante disso? A questão é a seguinte, a Bíblia diz que o adversário é o pai da mentira, né? Então, às vezes o jovem mente muito, né? Ele não sabe falar a verdade, ele quer viver na mentira. Então, a base do relacionamento é a confiança. Se a jovem passa a desconfiar demais do jovem, não sei o quê, é uma questão complicada. Então, eu vejo o seguinte, você vai casar com uma pessoa que você está desconfiando o tempo todo, é complicado. Então, eu acho que o jovem tem que, se o jovem não mudar, continuar contando mentira, talvez não valha a pena não, porque você vai sofrer muito, que já começou no namoro, mentindo o tempo todo. Mentir, o homem, isso pode até contar uma mentira ou uma coisa, mas mentindo o tempo todo, isso não é bom não. Então, eu acho que você tem que trabalhar com ele, falar o seguinte, eu vou te dar mais oportunidade, ver se você muda essa questão de você ficar contando mentira. Se você continuar contando mentira, não vale a pena você ficar num namoro, numa vida só de mentiras, não vale a pena não. Eu acho que você tem que repensar se vale a pena você investir numa coisa como essa, né? Que vive só de mentiras, né? Então, eu acho que essa pessoa que vive só na mentira, ela precisa se converter, porque só mentira o tempo todo não dá. Agora, então eu acho que você tem que pensar se vale a pena você insistir nesse negócio que tá toda hora contando mentira pra você, sem casar, sem nada, já no namoro tá assim. Imagina quando casar como vai ser isso aí, né? Então não é bom não, viu? Eu costumo dizer muito para os jovens, quando falam comigo, é o seguinte, que o homem, ele casa doido para a mulher não mudar e ela muda.
E a mulher doida pro cara mudar e ele não muda. Ele só piora. Então, é bom saber disso. É mentiroso agora, vai ser mentiroso depois. Tá? Não tem, né? É perigoso isso. É muito perigoso. É muito perigoso. E a base de um bom relacionamento é exatamente o pastor Luiz disse isso aqui, a confiança. É você confiar no outro. É preferível ser claro, né, ser franco, do que, né, essa coisa de que mentirinha hoje vira mentirão amanhã, tá certo? Luiz, existe uma expressão da palavra que ela é muito utilizada e a gente já está caminhando para o final dessa edição, que é a primeira edição, né? Na semana que vem a gente continua com esse tema aqui para você que está nos assistindo. Mas existe uma expressão bíblica que é jugo desigual, tá? Que a palavra diz que nós não devemos nos unir em jugo desigual. Certo. Tá? Eu queria que você explicasse isso, né, tanto do ponto de vista metafórico, ou seja, o que é o jugo desigual, por que a Bíblia usa essa expressão, essa metáfora, e isso aplicado no casamento, na construção do lar, qual a aplicação da palavra que a gente faz na nossa vida desse termo jugo desigual? Então, existe uma palavra lá em Coríntios, né? Coríntios é 2 Coríntios, acho que é 2, diz o seguinte, que 2, 6 a 14, diz que o jugo desigual, né? Não prendais ao jugo desigual, como os incrédulos, né? E esse texto é um dos textos mais importantes na Bíblia para o jovem compreender. Então, você vai ver em Levítico, que fala do Deuteronômio, fala também sobre a questão de misturar os animais naquela questão. O jugo era o quê? O animal, ele botava um animal diferente do outro para puxar a mesma carga ali do jugo, normalmente fazendo a lavoura, essa questão toda. Então, dois animais diferentes. É um comparativo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios lá. Então, a palavra, é muito importante lembrar que a palavra de Deus não apoia esse tipo de decisão. Você vê que Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho lá da mesma família, da mesma descendência, da mesma fé, que nós falamos, da mesma fé. Então, a palavra não apoia esse tipo de decisão do jovem, alguém que namora, alguém que cultua outro Deus, não o nosso Deus, né? Esse jugo desigual, que é uma carga que pode ficar pesada para você depois. Você namorou, depois quer casar com a pessoa com jugo desigual, não é o mesmo pensamento, se eu tenho outro pensamento. O que acontece nisso aí? Namorar uma pessoa evangélica, servo de Deus, não precisa ser da Maranata exclusivamente, né? Eu vou namorar, só namoro como for Maranata. Eu sempre conto a minha experiência. Eu casei 41 anos atrás, não era Maranata e casei na Maranata, certo? Minha esposa era Maranata, eu não era, né? E às vezes tem muita gente que até hoje fala, o pastor mesmo que fala, mas como é que pode? O irmão é da igreja tal, é evangélica, até um servo de Deus, tudo ali, mas ele não é Maranata, infelizmente, você não vai poder casar com a irmã da Maranata. Não, isso aí não tem nenhum problema. Agora, o jovem tem que decidir se ele está no namoro com a jovem que é de outra igreja, ou um jovem de outra igreja, tem que decidir o que eles vão fazer da vida deles. Primeiro, você não vai poder frequentar uma igreja diferente dele. Aí vai para Maranata, você vai para outra igreja. Isso não vai dar certo, esse casamento não dá certo. Então, vocês decidirem antes de prosseguir, vem cá, se nós casarmos, você vai ficar na minha igreja comigo? Ou você vai ficar lá e eu ficar, sai dessa, hein? Então, olha só, isso aí não dá certo, esse tipo de coisa não dá certo. Então, tem que pensar o seguinte, o ideal é que um jovem da igreja de Maranata case com um jovem da Maranata, mas nem sempre vai ser possível isso. E se fosse possível, era bom mesmo. Era bom. Agora, o importante é a fé, o que ele segue, se você segue a mesma fé. Não, ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, nós vamos seguir um propósito aqui. Ele tem algumas coisas que ele está vindo, eu estou trazendo aí para a minha igreja, eu não sei se você vai para lá ou vai para cá, eu não sei, mas uma questão é o seguinte, tenha cuidado, porque é o seguinte, eu tenho observado alguns casos de alguns jovens, até alguns irmãos que casaram com pessoas que, por exemplo, não é um jugo desigual, porque a pessoa é crente também, é de outra igreja evangélica, é crente também, mas há um conflito no casamento muito forte, porque ele segue uma tradição evangélica de um jeito e você segue de outro. Então, embora eles casaram não é um jugo desigual, mas é um casamento complicado também. Então, é melhor, se jugo desigual, a Bíblia não permite. Ou seja, você casar com uma pessoa, você é crente, casar com um incrédulo. Pastor, mas ela é muito bonitinha, ela é uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa isso e aquilo, cheia de elogios, Mas o problema vai ser o conflito de fé, vai ser muito grande. Então,
a recomendação que nós temos bíblica é você não casar com uma pessoa de outra fé. Agora, a pessoa evangélica, bom, pastor, isso não é julgo desigual. Mas, por outro lado, você tem que ver qual é o pensamento dele sobre a fé dele, o que é, se não vai ter um conflito vocês dois na fé de vocês, vai ter conflito por causa disso. Então, chega num acordo. Não há impedimento de você casar com uma pessoa que é de outra igreja evangélica, mas você tem que chegar num acordo para você não ter um problema depois no seu casamento também. Pode ter problema também, viu? Porque, primeiro, você casou, a irmã casou com o varão. O varão, eu falo, eu sou o cabeça do casal aqui. Ele não vai aceitar você ficar indo para lá e indo para cá. Não, você vai ter que me acompanhar. Vai ter que me acompanhar. Ou a mulher vai querer que o marido acompanhe. Então é um casamento que você tem que conversar direitinho para não se precipitar nesse tipo de coisa, que isso aí, se não conversar antes, não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes até serve de Deus também, mas não vai dar certo. Então, porque tem pessoas que são radicais desse ponto de vista aí, viu? Então você tem que ver direitinho, porque para isso não seja uma luta na sua vida, viu? Que seja uma bênção. Jesus tem que ser uma bênção na sua casa, não um problema questão para discussão e para briga no seu lar. Né? Muito bem. Luiz, a gente está com já 1h20, né, de programa. 1h20 de programa, nós estamos aqui. Complexo, e eu queria pedir para você fazer uma abordagem final nessa edição e deixar, você não precisa deixar uma mensagem, mas um verso que te ocorreu, que pode ser até um dos que você já disse hoje aqui, né? Um verso, e fazer uma aplicação final, uma consideração final para os nossos jovens. O que eu tenho a falar para os jovens é que o namoro é bênção, não é maldição, namorar nada não. Agora, o jovem tem que avaliar muitos aspectos para namorar, né? Ele tem que ver se está de acordo com a vontade de Deus. O namoro é uma coisa que, embora não está escrito na Bíblia, mas na Bíblia não há proibição para namorar. Agora, tem que lembrar que a luta é da carne contra o espírito. Então, a luta, o jovem vai enfrentar. O namoro tem que ser uma coisa, tem que ser boa para a vida dele. Porque o namoro, a maioria dos jovens que namoram, não tem sido bom para a vida espiritual dele, não. Ele entra e se aprofunda no namoro que prejudica a vida dele. O namoro não é para te prejudicar. Você vai conhecer uma pessoa. Agora, você tem que entender o seguinte: o namoro, que ele possa ser uma bênção à sua vida, para a sua família e para você. Não seja uma aventura. Um namoro, na obra não é namoro para aventura, não é namoro para diversão, é namoro para compromisso. A obra falando assim, namoro para nós é compromisso. Se você não pode assumir um compromisso, que nós já falamos aqui, os 3 parâmetros, que é espiritual, profissional e sentimental. Se você não pode seguir esse compromisso dessa ordem, é melhor você não seguir isso não, viu? Seguir não, que isso aí não tem futuro. Porque eu me lembro, para concluir aqui minha palavra, Josias, de uma jovem que namorou um rapaz por 10 anos. Pode ser que tenha jovem namorando esse tempo todo aí, não sei, 10 anos. Aí depois de 10 anos, ele olhou para ela e falou, não vai dar para continuar o namoro não. Aí ela falou, o que houve? Não, você já envelheceu demais, vou namorar uma mais nova. Ele largou ela para lá e vou namorar outra. Então, às vezes, a mulher... normalmente as mulheres são muito posicionadas. É bom, a mulher firme é muito bom. Você não pode deixar uma coisa se prolongar tanto sem decisão assim, não. Negócio da vida toda. Eu vou esperar eu ter a condição, não sei o quê. A condição não chega nunca. Então, isso que é o problema. Então, tudo tem, repito, tudo tem limite. O namoro deve ter limite também. Certo? Muito bem. E um texto que você poderia deixar, um verso da palavra? Não, eu acho que o verso melhor para o jovem lembrar é um verso que muitos jovens têm confrontado, é o verso do julgo desigual, de 2 Coríntios. Não tem um verso melhor que esse não, porque você tem que pensar na sua vida para não entrar em julgo desigual. Não entra em julgo desigual, né? Não entra nisso não, que você vai ser prejuízo para você. Não faz isso não, porque é antibíblico você entrar numa dessa e você vai entrar numa coisa que a palavra não recomenda, que nós não recomendamos. Entra, espera... Tenha paciência para esperar a hora que Deus vai colocar a pessoa que se deseja na sua vida. Você está orando para isso. Mas tenha paciência, mas olhe sempre com o olhar da fé. Não deixe de confiar e olhar, não, porque às vezes, eu sempre falo, eu já falei várias vezes aqui, a oportunidade é para ir na frente do jovem, o jovem deixa passar porque ele acha que ele não olha a vontade do Senhor, quer ver a vontade dele, né? Aí que é o problema. Muito bem. Bom,
a gente vai encerrar essa edição, uma pena, né? Mas na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Andréia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Luiz Eugênio, aos nossos queridos jovens que puderam participar bastante, fizeram muitas perguntas. Nossa, muito obrigado pela presença de todos. E também gostaria de fazer um agradecimento especial aos jovens que fizeram a produção desse roteiro, que é a Karina, Maritza, Raíssa, o Thalisson e o João. Muito obrigada. Glória a Deus. Cobra em cima ali, para se não sair do jeito que elas querem, em cima. Pois é. Aos jovens presentes aqui, foi um prazer tê-los conosco aqui. Já fica o convite para estarmos juntos em outras oportunidades. Amém? Paz do Senhor. Luiz, paz do Senhor, meu amigo. Vamos seguindo? Irmãos, vamos lá. Vamos lá, a gente segue junto. Bom, a gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Tá? Eu quero dizer para você que já está nos assistindo pelo canal 126, a TV via satélite, né? Você que pega o sinal da Star One D2 da Embratel e recebe gratuitamente o conteúdo, que assista, porque nós estamos 24 horas por dia no ar. Você pode continuar conosco nos outros programas, nas outras programações, aqui pela TV Manaim, que é da Igreja Cristã Maranata. Se você quiser ouvir rádio, nós temos também o canal 381 no mesmo satélite. Você está fazendo as suas atividades do dia, seja no trabalho, em casa, tem condição de estar ouvindo rádio, sintoniza lá no canal 381, você fica ouvindo a Rádio Manaim ou no canal 126, 126, assistindo a TV Manaim. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de colocar o seu comentário, curtir, compartilhar esse conteúdo, porque nós continuamos em frente, tendo a experiência com o Senhor, ouvindo a sua palavra e caminhando rumo à vida eterna que o Senhor tem nos preparado, tá certo? Deus abençoe, uma boa semana a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.